Olá! Muitas pessoas não percebem, mas o homem é parte integrante da natureza e, nesta condição, precisa do meio ambiente saudável para ter uma vida sadia. As exigências cada vez mais complexas da sociedade moderna vêm acelerando o uso de recursos naturais, resultando em danos ambientais que colocam em risco a sobrevivência e saúde da humanidade. Este é o tema de hoje do nosso programa. Está entrando no ar o Espaço Aberto para a Saúde com o tema Saúde Ambiental. Atualmente, é muito comum falar sobre poluição sonora, do ar, aquecimento global, catástrofes ambientais. E está em nossa Constituição que devemos defender e preservar o meio ambiente. Logo, existe uma relação entre saúde e meio ambiente. Você já ouviu falar sobre saúde ambiental? O que as pessoas pensam sobre a influência do meio ambiente na saúde? Você sabe o que é saúde ambiental? Faço uma ideia. Sei um pouquinho. A questão ambiental vai desde da indústria a um mercado até mesmo um hospital que gera resíduos. Então depende muito do foco que você apontar, mas é uma questão muito ampla. A saúde ambiental envolve fatores como acesso à água potável, alimentos, ar puro, habitação de todos. E todos esses itens devem contribuir para a saúde. Por isso, há legislações específicas e certa fiscalização e controle sobre esses recursos provenientes do meio ambiente, onde a gente vive. Com isso, é comum ouvirmos termos como vigilância sanitária, resíduos tóxicos, contaminantes, e classificação das praias, como por exemplo, se próprias ou impróprias para banho. Então, para o tema de hoje, saúde ambiental, a gente tem como convidado o professor Armando Cipriano, do Instituto de Saúde da Comunidade, da Universidade Federal Fluminense. E ele vai conversar com a gente, vai discutir um pouco sobre esse tema. O artigo 225 da Constituição Federal estipula que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo e essencial para a qualidade de vida, impondo então ao poder público e à coletividade o dever de defender esse ambiente e preservá-lo para as presentes e gerações futuras. E como a gente pode observar, o meio ambiente hoje, ele tem que ser ecologicamente equilibrado e ele é essencial para a qualidade de vida e saúde da população. Nós temos leis, inclusive aqui a gente pode citar a Lei 8.080, que é a lei que rege nosso sistema de saúde, que fala que os serviços de saúde ele deve também promover o meio ambiente através de estímulo, através de educação em saúde, educação sanitária e fatores que sejam condicionantes para a saúde. Então, isso é importante a gente falar de informações que vão desde o saneamento básico ao controle de doenças e vetores. Então, Armando, agradeço, professor Armando, a sua presença aqui hoje no programa e já está ligado aí. Obrigado. E aí hoje nós vamos falar um pouco sobre vigilância e também sobre essa coisa da saúde ambiental. Então, em relação ao VigiSUS, o que especificamente a vigilância ambiental trata nessa área? Bom, então, Jorge, você destacou inicialmente a nossa legislação mais importante, 8080, e é importante a gente ter claro que esse conceito de saúde da Constituição, que é bem mais amplo, inclui saúde como resultado das políticas sociais, e dentro dessas políticas sociais a qualidade de vida, trabalho. E é fundamental entender que compete ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, interferir desde diagnósticos de como que a questão ambiental pode estar trazendo impacto na vida das pessoas e, consequentemente, problemas de saúde, até, a partir do diagnóstico, políticas que não são só setoriais. Esse é um papel fundamental do SUS a questão ambiental não envolve só um único setor, um único ministério no país. Então, uma das estratégias é você poder construir ações intersetoriais, já que, quando você falou do saneamento, não tem só o setor saúde, aliás, ele não em algumas cidades pequenas, ele até tem um investimento em cidades menores, de abastecimento de água, de dejetos líquidos, o tratamento de esgoto. Então, é importante discutir essa coisa dessas parcerias intersetoriais, que inicialmente o próprio Sistema Único de Saúde tinha de suas bases, de seus pré-requisitos, a intersetorialidade, que hoje, nessa parte de vigilância ambiental, ela é muito requerida. É fundamental. Então, há um setor
do Ministério da Saúde que congrega todas as ações propostas para a vigilância ambiental. Então, assim, historicamente, o sistema de saúde tinha um grande controle. Quer dizer, vigiar não é só uma característica do setor saúde, mas o setor saúde acumulou uma experiência em vigilância de doenças infecciosas, o que preocupava mais há muito tempo, né, a transmissão de doenças entre coletividades. Então, esse é o setor que, classicamente, a saúde tem, e as unidades de saúde têm, que é de vigilância epidemiológica. Com o tempo, a gente também foi incorporando experiências de outros ministérios, por exemplo, no controle de produtos, alimentos, serviços, como uma prática da vigilância sanitária. A vigilância ambiental, ela tem, no âmbito do Ministério, 3 grandes programas. Né? Uma preocupação com relação aos desastres. Então, só para a gente lembrar o que recentemente o Rio de Janeiro, né, tanto Niterói quanto a região serrana, foram acometidos. Né? Então, existe uma preocupação do Ministério de produzir material, de capacitar e prestar aquele serviço inicial via o SUS para as populações que estão, naquele momento, sofreram, né, esses desastres naturais. Desde restabelecer o abastecimento de água, tratar as pessoas em algum momento que têm riscos de doenças transmissíveis, o que fazer, infelizmente, com os cadáveres, né, e, ao mesmo tempo, restabelecer uma segurança dos alimentos, dos dejetos, porque toda essa população, em algum momento, perdeu o controle sobre esses setores. Então, há um setor no Ministério fundamental dentro da vigilância saúde, que é um mais amplo, né, que é o setor de preocupando com desastre. Tem um outro programa fundamental da saúde ambiental, da vigilância ambiental, que envolve a vigilância de substâncias químicas. E dentro desse setor a gente tem desde o que trabalha especificamente com os poluentes do ar, o Vigiar, um programa de vigilância do ar e as doenças que porventura possam vir, até outras substâncias químicas, como o benzeno. A gente tem uma grande planta no Rio de Janeiro de produção de aço siderúrgico, então tem uma preocupação, né? E outras substâncias como o asbesto, né? E os agrotóxicos. E um outro campo dentro da vigilância de substâncias químicas, que são os solos contaminados, né, que vai desde, por exemplo, a experiência no Rio de Janeiro, que o Ministério e todos os pesquisadores e ONGs se envolveram, né, com relação a depósito de substância química que foi mantido para matar mosquito há muito tempo, por causa da malária, no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente tem essa coisa são os sistemas de vigilância. Né? Isso, tem o Vigi-Solo, o Vigi-Água. Né? Então, que é um outro programa, é a Vigilância de Água. Outro programa. Então a gente tem que sempre lembrar que tem essa coisa. O Ministério ele consegue, através desses recursos, como o professor Armando lembra, e também desses instrumentos, né, de fiscalização e controlar um pouco essa parte do meio ambiente, que tem a ver até um pouco com essa segunda pergunta que eu quero te fazer. Né? O que acontece hoje com a integração das ações envolvendo o meio ambiente e de que maneira elas atingem os usuários, né? Para o nosso público de casa ter como que isso afeta a vida deles, né? Na prática. É fundamental entender que o SUS ele está instituído em responsabilidades e corresponsabilidade dos 3 fundamentais entes, que é o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Secretaria Municipal. Então, há competências dessa área para cada um. Por exemplo, quem é que vai vigiar ou fazer uma vigilância sobre um bar para ver a qualidade do alimento, uma piscina de um condomínio para ver se ela está bem tratada, ou até do próprio leito do UTI que um hospital muitas das vezes oferece como serviço ao SUS. Então, dentro do campo da vigilância sanitária, tem competências que são do município. Então, os municípios têm na sua estrutura uma vigilância sanitária, uma equipe de profissionais da área da medicina veterinária, farmácia, nutrição, engenharias e a própria medicina que faz o processo de vigilância. E especificamente algumas unidades de saúde, e aí tentando trabalhar com as unidades mais próximas da vida das pessoas, em alguns lugares os programas de saúde da família, em outros lugares as unidades básicas, muitas das vezes tem profissionais, trabalhadores de saúde que fazem essa ação de vigilância à saúde. Então, qual é o processo de trabalho deles? A primeira preocupação deles é conhecer esse território. Então, cada unidade de saúde tem que ter um território de responsabilidade sanitária e esse indivíduo precisa saber, o que nesse território, como é que as pessoas vivem aqui, como é que é o abastecimento de água, como que é a drenagem de esgoto, a coleta de lixo. Inclusive, essas pessoas que trabalham nessa parte, que aí mais representada pelos agentes comunitários de saúde,
né? É muito importante que essas pessoas conheçam esse território, morem lá até, né? Muitas vezes é um critério de escolha, né? Nesse caso, esses profissionais que são os agentes comunitários, quer dizer, em termos eles não estão ali só como um trabalhador da saúde, então eles estão também como trabalhador de um vínculo de se preocupar com a comunidade, né? De conhecer a história. Né? Essa coisa do caso da dengue é um exemplo, né? Com a estrutura, com o meio ambiente. Então, assim, e existem profissionais da Secretaria de Saúde, são chefes, às vezes, de setores de vigilância, que fazem um processo de levantamento, estudam e muitas das vezes propõem, junto com o movimento social, quer seja via agente comunitário ou algum conselho gestor, que algumas unidades de saúde já exercem essa atividade junto ao conselho gestor, planejam atividades. Por exemplo, nós vamos chegar agora para o fim do ano, onde a gente sabe que tem uma incidência maior de chuvas, lixo acumulado em algum lugar, esgoto, sabe que a leptospirose é algo importante. Então, previamente, eles já se preparam, orientam e vão a campo. E aí, sim, buscam na companhia de limpeza urbana, a questão da intersetorialidade, buscam numa secretaria, se tiver no seu próprio município, de habitação ou de encostas, por causa dos riscos dessas populações, buscam em quem faz o controle de roedores e vetores, né? Buscam um controle para que essa ação coletiva possa ter um impacto e diminuir a possibilidade daquela população de adoecer, no caso da leptospirose. Uma coisa interessante em relação a isso é que as pessoas, quando falam em saúde ambiental, muitas vezes só pensam em resíduos tóxicos ou pensam em vetores, né, transmissores de doença. E, na verdade, tem toda uma estrutura aí que envolve, né, poluição sonora, ambiental, própria contaminação do solo, como o professor Armando já colocou. Então, isso tudo é muito importante a gente perceber que é complexo o negócio, não é fácil, né? E ao mesmo tempo, a gente para pensar dentro dessa complexidade, né? E também a forma como tem a inserção do sistema de saúde, né? Como você até colocou muito bem claro, que o profissional de saúde muitas vezes ele acaba tendo que fazer também essa coisa da vigilância, né? E quem está assistindo a gente, é importante também a gente observar, né? E trazer também para vocês essa contribuição própria, né, de vocês para o meio ambiente, né? Como o professor Armando coloca, a gente está chegando nessa parte agora de chuvas, então é importante que a gente tenha uma noção de não jogar lixo na rua, ter uma noção, né, de lidar como um cidadão com o nosso meio ambiente, para pensar nas gerações futuras, né? Acho que era essa frase que eu queria te falar no início. Pensar nas gerações futuras, a gente só pensa muito na gente mesmo, né? No agora, então isso é muito importante. A gente tem uma parte do programa que são as perguntas, né, das pessoas da rua, que elas querem saber sobre saúde ambiental. Então, uma das perguntas que foram importantes, que a gente vai levantar aqui. O que eu gostaria de saber é o que poderia ser feito para melhorar a nossa saúde ambiental com relação a animais abandonados, lixo demais em áreas públicas como parques, pombos demais. É isso que eu gostaria de saber o que poderia ser feito. Bem, Janaína, sua pergunta a gente pode tentar desmembrar em 3 momentos. Realmente, os animais soltos na rua, isso é uma preocupação para a saúde pública fundamental, o risco de algumas doenças que a gente chama de zoonose, doenças que podem ser transmitidas dos animais. A gente vai entrar agora, já nesse início do segundo semestre, é comum a gente ter as campanhas de vacinação antirrábica com os animais, mas só que a gente tem uma dificuldade com os animais soltos. Então, realmente, em cada município, ou às vezes é o próprio órgão, às vezes as secretarias estão estruturadas com centro de controle de zoonose, que fazem a captura dos animais, né? Recentemente a gente percebeu isso em Niterói, a grande demanda e a captura de suínos, porcos à noite, né? Que ficam remexendo os lixos, o risco que isso pode trazer. Isso é uma coisa muito interessante também, né? Que a gente vive numa cidade que é uma metrópole, né? Que é uma grande metrópole, uma região metropolitana, e a gente ainda tem certos tipos de animais ainda que são encontrados na rua. Mas aí, a gente, por isso que eu volto a dizer, né? De onde vieram esses animais, né? Provavelmente alguma pessoa, sem ter noção de que poderia colocar um porco e liberar na rua, ou um cavalo, pode causar um acidente, ou trazer zoonose. Então, com certeza. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Também na nossa consciência em relação ao meio ambiente. Então, assim, a gente, apesar de Niterói ser, no caso específico, conversando sobre Niterói, ser uma área urbana, ela tem em algumas localidades criações de animais, né? Às vezes até para o próprio abate, né? E que sem as condições que os veterinários reconhecem como condições adequadas, se fosse uma área que pudesse, o meio urbano não pode, pela legislação, que pudesse criar.
Então tem tanto cuidado com os dejetos, o cheiro que incomoda a vizinhança. Então geralmente são animais, cavalos, porcos, que são criados soltos e que na estrada, no caminho, na rua, acabam trazendo risco. Então, Janaína, realmente assim, existem alguns órgãos, geralmente na Secretaria do Centro de Controle de Zoonose, faz essa captura, né? E existe às vezes também algumas ONGs de apoio, como a própria Suípa, né, que se preocupa com os animais e de recolher os cachorro, gato, muitas vezes buscar doação. Tem municípios que têm projetos até de tentar esterilizar os animais para evitar o aumento da proliferação desses animais, que acabam no dia a dia trazendo risco à população. A segunda questão, o lixo, aí tem um ponto fundamental, que ainda é possível você encontrar nas grandes cidades depósito de lixo, né? Esse é o papel que, como você colocou, Jorge, que a gente teria que ter um pouco mais de consciência. A minha rua é varrida que dia, né? Que momento eu coloco o lixo fora? Segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, que é dividido em Niterói? Como eu coloco o lixo, né? Porque às vezes vem um cachorro de rua, por exemplo, como a Janaína mesmo fala, né? E aí o que acontece? Aí o cachorro vai lá, rasga, né? E espalha aquele lixo todo, né? Então tem alguns, assim, saber o momento que eu possa colocar esse lixo, que eu sei que vai ter a coleta, né? Em algumas comunidades com a dificuldade do acesso e a subida e ida de um gari, né? Você muitas das vezes tem os latões ou os recipientes da própria companhia de limpeza urbana, no caso aqui a Clean, na sua parte mais baixa, né? E que quando você desce então das comunidades, você deveria, ao invés de depositar e jogar no terreno baldio, deixar e colocar ali. Então, da mesma forma, também é possível fazer denúncia e citar alguns lugares e reclamar com os órgãos de controle de limpeza urbana do município, onde você tem os depósitos, né? Tem algumas companhias que fazem atividade com a comunidade, de tentar, em algum momento, fazer uma limpeza maior numa encosta, porque sabe que mais à frente isso vai trazer um risco. O lixo pesa na encosta e desce com a umidade, desce trazendo uma parte do solo e pode desestabilizar, e aí a gente tem um risco maior de um desastre. Com certeza. Eu gostaria de saber se o ambiente influencia no surgimento de novos cânceres. Bem, então realmente, André, esse é um tema difícil, porque todo momento quando a gente afirma que algo causa algo, a gente tem que ter um pouco certeza, quase que científica, né, assim, para dizer, para poder a saúde pública em algum momento lançar mão de uma estratégia para reverter esse quadro. Então, se a gente for tentar buscar assim, dividir, se fosse possível dividir um ambiente, existe um ambiente ocupacional que a gente tem clareza e reconhecimento de vários agentes, né, que estão dentro do ambiente que podem trazer o câncer ocupacional. Existe um ambiente externo, água, esgoto, né, os rejeitos no solo expostos. Por muito tempo a gente teve essa coisa das caixas d'água, né, que eram de amianto, e amianto cancerígeno, até descobrir isso, né? Aí teve essa modificação para canos de PVC, e aí o que eu percebo é o seguinte, que toda hora aparece alguma pesquisa ou algum fator que está relacionado a essa coisa do ambiente, dizendo como determinante do câncer. Mas aí a gente tem que pensar da mesma forma como você falou também, né? Não é só isso, né? São múltiplos fatores, né? Um conjunto que às vezes é difícil, quer dizer, tem substâncias que estimulam, tem outras que promovem, tem outras que causam mesmo, né? E então, aí a genética onde fica nisso tudo. Pois né? Esse seria a questão da parte interna, né? Que se coloca desse ambiente interno nosso. E relacionando com o ambiente externo. O ambiente externo. E nesse ambiente externo, hoje, o próprio INCA reconhece que 80% das neoplasias, dos cânceres, estão relacionados com a questão ambiental. Alguns, sabidamente, como o próprio cigarro, o tabaco, isso já estudo desde a década de 60, quer dizer, a partir de 54, que você já tem correlações e consegue preencher os critérios científicos. Então, 7 critérios científicos de causalidade, ele consegue preencher e dizer o cigarro está relacionado com câncer. Com 30% dos cânceres no mundo, o cigarro está relacionado a algumas substâncias dentro das 4.700 substâncias no cigarro. Então, desde os conhecidos até outras questões, por exemplo, os relacionados aos alimentos. Não só o que você consome, como você prepara o alimento. Então, tem alguns alimentos que hoje existem relações já estatísticas e estudos que mostram que aumenta a possibilidade do câncer. Geralmente os gordurosos industrializados. Isso. Esses gordurosos E uma coisa interessante que o professor Armando coloca em relação a essa coisa do cigarro, recentemente teve também uma reportagem na TV falando sobre os cigarros direcionados ao público jovem, né, que são aqueles cigarros com mais aditivos que
ainda estão além dessas 4.700 substâncias tóxicas, né? E que a própria empresa, né, de cigarro, ela diz que não está direcionado a esse público jovem, mas é cigarro com sabor, é colorido, é mentolado, que inclusive é proibido em muitos países, né? Inclusive essa coisa dos alimentos também é importante, né? Os corantes, os aditivos. Então, sempre que possível, evitar os alimentos industrializados, consumir aqueles que são mais naturais, já que a gente está pensando em meio ambiente. Mas aí a gente entra também naquela questão, né? Do será que o solo está controlado, aquela coisa do agrotóxico. Então, como acho que o professor Armando já falou tudo, né, em relação a essa coisa do ambiente, né? Existem vários fatores que podem estar relacionados, mas também a gente tem a nossa genética, não podemos esquecer. Com certeza, existe essa relação. E nessa coisa do alimento, assim, é clássico, por exemplo, o que você falou dos aditivos, algumas substâncias, o nitrito e o nitrato, que possam estar presentes nos alimentos, até das carnes e tal, né? E como que elas são transformadas no seu corpo. Então, populações que têm exposição, ou então a própria aquela carne na chapa e a fumaça, semelhante ao cigarro, essas populações têm uma incidência maior de câncer. Aquelas que não consomem muito vegetais e fibras e consomem mais alimentos gordurosos, derivados de leite, carne, têm uma incidência maior de câncer de intestino. Então, assim, já existem realmente comprovações entre fatores ambientais, quer seja no ocupacional, quer seja no que você ingere alimentos e medicamentos, quer seja no ambiente, o solo, na água, que estão relacionados com estimular, promover ou até desencadear completamente. E a gente vê essa incidência maior no idoso até por causa da questão também de próprio envelhecimento, isso, processo acumulativo, né? Tempo e a própria fragilidade que a célula vai apresentando com o envelhecimento e a facilidade de promover, né, internamente o desequilíbrio e uma organização em forma de câncer. Vamos a outra questão, então. Quais são as doenças causadas por um esgoto aberto? Bem, Mário, a gente já tem um problema que é a presença desse esgoto a céu aberto. Quer dizer, isso já por si só já deveria ser um processo que viesse a incomodar a sociedade da existência de uma forma de colher o esgoto inadequada. Então, do ponto de vista social, isso já é um problema. Agora, o contato realmente com o esgoto e, teoricamente, com os agentes, né, todos os agentes que possam vir pelas fezes, saindo dos animais, como também dos homens, é um conjunto de agentes, desde parasitas, verminoses, até microbianos, né? Então você tem substâncias, bactérias, além de substância aqui, mas você tem bactérias que, se você em algum momento entrar em contato, usar até uma água, esse esgoto que foi para um rio, usar essa água do rio para irrigar uma lavoura, muitas das vezes, você acaba indiretamente contaminando o alimento. Então, o passar por dentro de um esgoto a céu aberto, independente se a pele tem ou não tem, né, uma proteção, uma lesão ou não, né, se você pisar, então tem germes, né, ou então tem alguns vermes até que conseguem penetrar pela pele e te causar uma verminose, você não fecha, o ciclo se mantém, você gera a doença verminose, tem a queixa, se trata, mas aí você de novo se reinfesta. Então gera um ciclo que vai te tirando saúde, vai te colocando anêmico, vai te trazendo problema, dificuldade da digestão do alimento e tal. E você tem uns outros organismos, não só os vermes, mas as bactérias e vírus, que podem contaminar o lençol, a água, né, e pode contaminar a sua mão, e aí no manuseio transmitir doenças de outras pessoas, que naquele momento foi pelas fezes para aquela vala, né, para aquele esgoto, para você mesmo pelo alimento. Além disso, existem substâncias químicas que possam estar ali presentes, mas era fundamental entender um pouco essa coisa assim do rol de doenças transmissíveis possíveis pelo esgoto, contaminando a mão com o alimento, ou então contaminando o solo, e o solo produzindo um alimento, ou contaminando a água que você possa consumir ou irrigar outro alimento. Então, são mecanismos diretos e indiretos que possam contaminar alguém e trazer as várias doenças diarreicas, né? Leptospirose, o bichinho penetra pela pele e se você está protegido ou não está protegido. Não. Então, né? é muito importante isso, acho que a gente já falou isso aqui anteriormente, mas é bom sempre ressaltar, lavar sempre as mãos antes das refeições, né? Ter uma higiene adequada em relação aos alimentos, né? Apesar que a gente sabe que existe essa coisa toda do agrotóxico e tudo mais, mas existem formas de limpar o alimento corretamente, né? Com água sanitária e tudo mais. Alguns são inativados pelo próprio cozimento. Então é importante a gente ter esse cuidado com a alimentação, como o professor Armando coloca. Por que se divulga tanto essa questão ambiental se não existe uma boa vontade dos governantes para que este assunto seja realmente regulamentado?
Bem, Rômulo, se a gente pudesse acompanhar todos os noticiários que o mundo apresenta, recentemente a gente vê na China uma contaminação de chumbo, tanto dos trabalhadores quanto das populações do entorno. As empresas, inicialmente, dentro de um modelo capitalista, elas estão assim, pensando no lucro. E se não é realmente um processo onde o Estado autoriza o funcionamento dessa empresa dentro de determinados parâmetros e fiscaliza, né, e para poder perceber que os rejeitos, os resíduos que ela produz não possam contaminar o ambiente, quer dizer, se o Estado não tem essa estrutura, realmente acaba causando o que a gente vê com frequência, os acidentes, que não pega só os trabalhadores, mas pega também a população do entorno, né? E de vez em quando você vê, às vezes, rompe uma barragem de um resíduo, de uma indústria, contamina o rio, e aí populações ficam privadas, às vezes, da água, e quando recebem, tem a insegurança de que ela possa estar limpa ou não. Então, há uma necessidade realmente da gente pensar o papel do Estado, que autorizou um funcionamento, e, ao mesmo tempo, cobrar de que se quer funcionar ali e quer vender o seu produto e ter o seu lucro, mas tem determinados parâmetros que envolvem não trazer risco para quem trabalha lá dentro e para trabalha fora, quer dizer, o próprio produto que sai de lá. A gente viu alguns brinquedos com tintas, com chumbo, né? Que não poderiam estar com crianças. Não poderiam estar com crianças sendo comercializado. E tem uma questão assim agora, também há um discurso do empresariado que a gente tem que entender, que são aquelas empresas que buscaram, né, por um jeito ou outro, reconhecendo essa questão de ocupar um espaço econômico, porém ter uma imagem ambiental de padrões de funcionamento. São os ISOs, né? São os ISOs, e muitas das vezes com preocupação de que possa também ganhar um mercado a partir do momento que ela se preocupa com o ambiente interno e externo. Então isso traz também os selos de identificação, né? Às vezes até as inspeções feitas por órgãos internacionais que dão todo, no processo de auditoria, dão um reconhecimento que aquela empresa limpa, aquela empresa recompensa o que gasta de energia plantando árvore. Então, assim, também há um movimento por parte há um movimento voltado, incipiente, né, mais preocupado com isso. Preservação ambiental. Isso. Então, assim, há uma preocupação empresarial. Tudo bem, não são de todas as empresas, mas a gente também tem que cobrar do ponto de vista da fiscalização, né? A fiscalização é a cobrança da sociedade, né? Enquanto preocupação com o seu meio ambiente também. E agora uma pergunta, né, que é uma pergunta para a gente já mais debater, que essa é uma pergunta final, né, será uma pergunta final. A criação de uma área específica em vigilância, né, que seria a vigilância ambiental, é garantia de respeito ao meio ambiente e qualidade da população? Você acredita que... Não, a pergunta... Bom, tem uma primeira crítica a ser feita, do ponto de vista da organização do sistema de saúde, a gente pode até didaticamente entender que há uma vigilância dos ambientes de trabalho, que a equipe de saúde do trabalhador vai desenvolver, uma vigilância ambiental, uma vigilância sanitária, mas tem questões comuns a essas vigilâncias e que alguns sistemas de saúde tem uma equipe que faça essa vigilância ambiental, mas a estrutura não é somente de uma vigilância ambiental. É uma vigilância sobre condições de vida. E incorporam todos os trabalhadores, né? Que é a ideia da vigilância da saúde, que é tentar realmente, e aí é óbvio, interferir nos determinantes condicionantes socioambientais. Porque é importante isso, porque a gente passa uma parte da vida no trabalho, né? Então seria por aí também. 80% do nosso tempo em ambiente fechado, 80% dele geralmente é com o trabalho. Então estivemos aqui hoje com o professor Armando Cipriano com o tema saúde ambiental. Agradeço a presença do professor Armando e agradeço a audiência de vocês e até o próximo Espaço Aberto para a Saúde.